bom dia, boa tarde, boa noite, certo? Pessoal do oitavo ano, saudade, certo? Vê só, pessoal, é o seguinte, certo? Bom, como de costume, você sabe que minhas letras não são esse negócio nem todo, né? Mas o que importa é o assunto, certo? Isso aqui é só um resumo para que vocês se orientem, certo? Quando pegarem os exercícios e tal, venham estudar ou pesquisar, certo? Bom, enfim, essa questão aqui, certo? Isso que a gente vai estudar, são as revoluções inglesas, beleza? Então você me pergunta, professor, por que revoluções inglesas, certo? Porque dentro disso aqui, certo, há uma atmosfera de insatisfação, não apenas pelo povo. O povo, a gente sabe que não contava muito com essas pessoas. Mas é o seguinte, certo? Dentro da nobreza e do parlamento haviam vários conflitos, certo? Ideológicos, religiosos, econômicos, bom, enfim, ninguém estava se entendendo, certo? Primeiramente por conta que o rei, né, ou os reis ao longo dessa história aqui, ou no caso aqui, né, de Cromwell, certo? Que foi, digamos, como hoje em dia a gente tem um primeiro-ministro, né? Ele é o grande representante da Inglaterra depois que ele derrubou o rei, certo? Mas por enquanto, vamos ver o que aconteceu, certo? Vê só, certo? Primeiramente, a Revolução Inglesa, certo? Primeiro a gente tem aqui a Revolução Puritana. Por que puritana? Certo? Era aquele pessoal, certo? Que seguiam as ideias do calvinismo. Lembra Calvino lá no sétimo ano? Lembram? Certo? Reforma protestante, etc e tal. Henrique VIII, que ele fundou a religião anglicana. Certo? Então tinha todo esse conflito entre puritanos e presbiterianos. Certo? Logicamente, fora os católicos, né? Entenderam? Que, no caso da Inglaterra, eram em minoria. Certo? Aqui, certo? No livro de vocês, certo? Para que vocês se orientem melhor, na página 42 e 43, certo? Vocês vão encontrar as atitudes de Carlos I, que no caso ele veio depois, certo? Depois da rainha Elizabeth I, certo? Então, ou seja, as atitudes dele justamente eram para sufocar o parlamento. Então, o que é que ele queria? Ele queria revogar uma lei antiga que dizia que os reis não podiam fazer o que quisessem, certo? Então, ou seja, conforme o que ele queria, o parlamento não concordava e tinha esse embate. Então, o que aconteceu? Ele fechou o parlamento. Então, daí foi que aconteceu o quê? A Revolução Puritana, certo? Aí, você passando para cá, certo? Para vocês vão se orientarem, tá bom? Certo? Dentro da Revolução Puritana, certo? Lá na Câmara, mesmo na Câmara tinha desavenças, certo? Porque tinham dois grupos, certo? A Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Os Lordes você já sabe quem é conde, visconde, etc, etc, certo? Já os comuns, certo? Eram grandes e pequenos burgueses, certo? E o povo, certo? Sabe que o povo não contava muito, né? Então, enfim. Então, já começa daí os problemas estruturais, certo? Aí tinha um cara, esse cara aqui, certo? Não está dando para vocês verem, porque, enfim, é só para eu me orientar passar para vocês, certo? Então, ou seja, Oliver Cromwell, esse cara é o cara. Por quê? Certo? Depois de várias batalhas, certo? Oliver viu a oportunidade, no meio daquela confusão, certo? De derrubar, certo? Carlos I, que, no caso, eu esqueci de dizer, ele é um Stuart. Os Stuarts são de família da Escócia. E antes, certo? Quem estava no poder era os Tudors. Beleza? Ok. Então, vê só. Aí, nessa página aqui, você vê que Cromwell reúne um exército, ou seja, a galera da Câmara dos Comuns, para derrubar Carlos I. Aí você me pergunta,
Professor, quem é que está do lado do rei? Lógico, os babão, os nobres, todos eles estavam do lado de Carlos I, certo? Mas só que é aquela questão, né? Maioria faz a força, né? Ou minoria, mas enfim, né? Então é o seguinte, então acabaram derrotando Carlos I. Carlos I foi preso. Aí Cromwell entra no poder, certo? Eleito Lord Protector, certo? O cara que protege a Inglaterra, como eu tinha dito antes, certo? O que hoje em dia a gente pode chamar de primeiro-ministro, certo? Mas logicamente que ele não agradou muito o pessoal não, né? A partir do momento que ele entrou, ele começou com várias atitudes que a galera não gostou, certo? Um dos atos dele, certo, que vocês também veem aqui na página 47, essa página aqui, certo? Foram os atos de navegação. Professor, diabo é isso, certo? É o seguinte, certo? Ele determinou que as mercadorias que viessem a entrar na Inglaterra, elas fossem transportadas por navios ingleses. Beleza? Quem se batia diretamente com a Inglaterra era quem? A Holanda, certo? Então, Holanda e Inglaterra já começaram esse embate, certo? E também, logicamente, França. Então, assim, ele ia poder ter um controle maior sobre o que entrava, o que saía, como entrava e por quanto, certo? Certo? Espera aí, vamos para orientar vocês direitinho, certo? Então, pessoal, é o seguinte, ó, o que acontece aqui, ó, certo? O que acontece? Nessas indas e vindas aqui, entre a Revolução Puritana, então a República de Cromwell, certo? E a Revolução Gloriosa, daqui a pouco a gente chega lá, certo? É o seguinte, certo? Entre essas indas e vindas, certo? Cromwell, certo? Assim, ele deu uma certa liberdade, certo? Ao parlamento, né? A gente eu não posso esquecer disso, certo? Ele deu uma liberdade ao parlamento, certo? Só que ele foi esperto, ele sabia, certo? Que os presbiterianos queriam sufocar o partido dele, beleza? Ou seja, os comuns que ele apoiava. Então, ou seja, então ele passou a perseguir, certo? A galera anglicana, certo? No meio dessa bagaceira toda ficavam os católicos. Bom, enfim, isso é outra história, certo? E não só isso. E também a gente tem que ver também que nem tudo são flores, certo? Eu esqueci de dizer uma coisa. No meio disso tudo, fica o povo. Ou seja, o que antes tinha aquela herança do feudalismo, certo? A gente produz, vende, divide, fica todo mundo feliz, senhor feudal, etc e tal. Não, isso acabou. O negócio agora é a política de cercamento. Ou seja, você cerca, fecha, produz para poder vender, para poder ganhar. A gente não pode esquecer que a gente está no capitalismo, certo? Agora, aquele negócio de mercantilismo, etc e tal, logicamente, certo? Que é um capitalismo protecionista, beleza? Aquele negócio, ó, tu pode vender até ali, até fulano, desde que eu permita, certo? Assim eram os negócios dessa época, certo? E também a Inglaterra, ela já estava se industrializando, né? Não vamos esquecer disso, que daqui a pouco é a Revolução Industrial. Revolução Industrial, modificação, etc e tal. E outro assunto muito importante que a gente vai estudar, 100 anos na frente, acontece uma das, não que a Revolução Inglesa, ela é importante, viu pessoal? Mas acontece a Revolução Francesa, beleza?
Logicamente que seguinte, um porém que eu tinha esquecido de dizer, que são revoluções burguesas. Mas professor, como assim? Simples, certo? Por que uma revolução burguesa? Mas com a participação popular. Tá entendendo? Como eu sempre digo a vocês, certo? A revolução, ela é feita pelo povo, mas não para o povo. Entendeu? Então é o seguinte, aí, a gente volta para cá, porque é o seguinte, certo? Eles derrubaram, com a Revolução Puritana, Carlos I, entra Cromwell, certo? Ou Cromwell, beleza? Aí, mais para baixo, certo? Daqui a pouco a gente vai ter a Revolução Gloriosa. Só que nesse meio tempo aqui, certo? O que acontece, certo? Cromwell morre, aí entra o filho dele, certo? Só que o filho dele, certo? Não aguenta as pressões e ele sai, certo? Então, quem entra, certo? É outro carinha, certo? Chamado Jaime II. Então, o que acontece? Jaime II vai governando e tal, não sei o que. Essa era a oportunidade, certo? Que o pessoal, ou seja, os presbiterianos, certo? Os nobres, a galera queria para voltar ao poder. Então, volta a monarquia, certo? Digamos, absolutista daquela forma antiga. Não que não fosse absolutismo, certo? Que é até chamado absolutismo de fato, certo? Não aquele absolutismo em nome e tal, porque Deus abençoa aquele negócio todo, certo? Mas o sistema de governo, certo? O rei manda e acabou-se, né? Dentro desse meio tempo, fecham o parlamento de novo, certo? E o povo continua na mesma, certo? Certo? Aquele negócio, perderam as terras, política de cercamento, aquele negócio todo. O negócio agora era vender, ganhar uma grana, certo? Sistema pré-capitalista ou capitalista. Porque agora a Inglaterra estava se industrializando, aquele negócio, grandes frotas de navios e tudo mais, certo? E no caso, um tempo depois, a Inglaterra, inclusive, até teve um conflito com a Holanda e, se eu não me engano, viu pessoal? Qualquer coisa, depois eu corrijo isso, certo? Mas ela acabou derrotando e sendo, né, um belo nome, né, a rainha dos mares, porque os navios ingleses eram top de linha. Isso vocês podem ver em Piratas do Caribe, caso queiram assistir os filmes, né, da franquia, muito legal. Principalmente o primeiro, o segundo, e se eu não me engano é o terceiro ou é o quarto, viu? Que mostra as divergências, certo? Entre a coroa inglesa e os espanhóis. Porque na época, né, vocês sabem, né? A coroa inglesa, a maior parte lá, independentemente quem ficou ou quem saiu, certo? Era protestante, certo? E os espanhóis eram católicos. Então era toda essa confusão, tá bom? Beleza. Ó, vocês podem ver que aqui, nessa página 48, certo? Vocês podem ver que eles falam sobre isso, certo? Aí daí, para daqui a pouco fechar a tampa do, fechar a tampa do caixão, então, ou seja, nós vamos ter o seguinte, aqui na página 50 e 51, certo? Beleza, aí. Vocês não se percam. Esse cara bonitão aqui, certo? Ele é Guilherme de Orange, ou de Orange, certo? Então, esse cara, como os caras queriam Jaime, ninguém estava gostando de Jaime no governo, Jaime II, certo? Porque atitudes que vocês sabem, controlando o governo, querendo controlar o parlamento, abafando o parlamento, aquele negócio todo, certo? Então o que acontece? Os caras têm uma ideia.
certo? Os caras falam com Guilherme de Orange para governar a Inglaterra. Só que daí tem aquela questão, né? Vocês vão perguntar, professor, mas como é que vai ser esse negócio? Ele é holandês, ele não é inglês. Mas daí tá a sacada dos caras, beleza? Por isso que casamento naquela época, certo? Era um ótimo negócio, porque unia famílias, unia economias, certo? Que é o que era importante naquela época, certo? Então o que é que acontece? Esse cara aí, ele era casado com uma Stuart, certo? Então o que é que acontece? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, certo? Então o que é que acontece? Os caras simplesmente pegam e tchau, derrubam Jaime II. Então o que acontece? Beleza? Então vem, certo? Só um momentinho. Então vem Guilherme de Orange agora, certo? Seu rei da Inglaterra, certo? Mais sua esposa e aquele negócio todo. Mas falta uma coisa. Falta uma coisa. É esse outro negocinho aqui, certo? Vocês não estão vendo. Mas enfim, tudo bem. O que é que eu vou dizer? A Revolução Gloriosa. Aí você me pergunta, professor, por que Revolução Gloriosa? Simples. Porque este cara que eu mostrei a foto, um cavalinho lá, todo gatão, todo galante, com seus cabelos esvoaçantes e tal, beleza? Na época não tinha Ferrari, não tinha Lamborghini, pessoal, né? Um cavalo era o preço de uma Ferrari hoje em dia, certo? Ou de um New Civic, ou outro carro que seja top de linha, beleza? Né? Bom, e os caras não eram tão lindos como os pintam, viu? Os caras eram feios pra caramba. Mas enfim, isso é outra conversa. Então, enfim, o que acontece? Ele vem administrar a Inglaterra, certo? E não vamos esquecer, certo? A mutreta não era derrubar Jaime II, certo? A monarquia já tinha voltado. Só que aí, ou seja, depois de tantas idas e vindas, tantos abre o parlamento, fecha o parlamento, abre o parlamento, fecha o parlamento, certo? Aí fulano de tal vai, entra no lugar de Beltrano, era pior do que fulano, certo? Né? E, como é que eu vou dizer? Era a oportunidade perfeita do parlamento agora. Só que o parlamento diz o seguinte, ó, você vai governar, certo? Agora quem manda somos nós. Beleza? Vai? Ele concordou, certo? Então, ou seja, por que foi uma revolução gloriosa, certo? Porque, ou seja, ficou só no bate-boca, certo? Na negociação. Nenhuma gota de sangue foi derramada, ninguém morreu, ninguém perdeu a cabeça, certo? Feito Carlos I. Não. Então, ou seja, os caras, sabe aquela lei lá atrás, lá, que dizia que o rei não podia botar qualquer decreto, qualquer lei, não sei o que, fazer o que quiser, fecha o comércio para não sei da onde, não vem da Beltrano. Os caras voltaram com aquela lei. Ou seja, certo? Ou seja, a Bill of Rights. Right? Ou seja, certo? A convocação, a volta do direito. Certo? Então o que acontece? Então o que acontece? O parlamento agora manda e o rei apenas é o representante do país. Aí você me pergunta, professor, nesse buruçu todinho, o que é que mudou pro povo? Praticamente nada. As melhores oportunidades aí, certo? Logicamente, certo? Foram para nobres, grandes burgueses
ou pequenos e médios burgueses, certo? E o povo ficou na esperança de dias melhores, certo? Por conta que, é como eu disse, as revoluções elas são feitas pelo povo e não para o povo, certo, pessoal? Certo? É o seguinte, para não me esquecer, certo? Ainda tem outras questões aqui. São relevantes porque vem a original, que a gente vai estudar depois, certo? Que é a independência dos Estados Unidos, ou seja, a colonização das 13 colônias. Ou seja, a partir desse momento, a Inglaterra ela queria espalhar, né, seu poder por novas regiões, etc. e tal. Aí ele mandou um montão de pessoal para lá, né, que no caso agora, os puritanos, para povoar, né, a América do Norte. Que, primeiramente, não se chamava Estados Unidos, viu, pessoal? Eu só vou falar Estados Unidos para questão de referência, certo? Então, aquele negócio, a princípio as coisas não deram muito certo, porque dependendo do lugar onde ele estava, ou era muito frio, ou era muito quente. Bom, enfim, foi complicado, certo? Mas, né, as 13 colônias começaram a prosperar, certo? A gente não pode esquecer que os Estados Unidos, certo? Ou América do Norte, ou País das Maravilhas, ou a coisa mais linda do mundo, né? Que os caras foram morar lá por conta da crença dos caras que existia um negócio. Aquele pensamento puritano, né? Calvinista, ou seja, que é seu destino, certo? Você ser rico, você prosperar, você conseguir algo melhor para sua vida. Beleza? Se você está aqui, Deus está abençoando. Se você está aqui, certo? O diabo puxou teu pé. Né? Bom, enfim, certo? Outra coisa que eu não quero que vocês esqueçam, que é importante frisar isso, certo? É que assim, os Estados Unidos, a princípio, era um processo de colonização de povoamento, certo? Mas outras áreas, certo? Foram só de extração, de só tirar, certo? Por exemplo, como aqui no Brasil, certo? Foi apenas uma colonização de exploração. Depois foi que os caras vieram acordar para o real valor do Brasil, certo? Aí começou o povoamento, etc e tal, aquele negócio todo, briga da coroa, aquele negócio todo. Enfim, certo? Daqui a pouco a gente vai estudar isso, certo? Porque não só as ideias, essas ideias libertárias, né, do liberalismo, certo? Não foram apenas na França, Inglaterra, Holanda, Alemanha, também influenciaram tanto no Brasil quanto em Portugal. Tanto é que aconteceu vários conflitos, certo? A gente não pode esquecer disso, certo? Que inclusive no meio dessa bagaceira aí, certo? O que a Revolução Inglesa vem trazer a gente é essa mudança, certo? De deixar para trás, essa questão de deixar para trás, certo? Certo? O absolutismo, certo? De virar como é que se diz? Uma monarquia parlamentarista liberal, certo? Certo? Nessa questão da liberdade de culto e tal, não sei o que depois foi conseguida, dos negócios, a quem vender, como vender, certo? E a gente não pode esquecer daquele ditado, né? Que diz, certo? O rei existe, mas não governa, só batendo nessa tecla, né? Assim como hoje, certo? O parlamento inglês, certo? Junto com o primeiro-ministro, assim como aquele cara lá, o Kroll, beleza? Ele manda, certo? A rainha só fica lá, aquele negócio, fazendo papel de, eu não diria totalmente, de abajur, né? Mas
certo? Ela não governa, certo? Quem manda é o parlamento, beleza? Bom, acabando a aula, ó, saudade, certo? Bons estudos, abraço, valeu.